Oi pessoal, tudo bem? Mais uma aula aí de eletromagnetismo. Hoje é a nossa aula número 7, parte 1. Vamos falar sobre potencial e energia potencial elétricos, tá? A gente está caminhando para o final de eletrostática. Estamos mais perto do que longe, como dizem por aí. E interessante essa parte final, onde a gente vai apresentar as primeiras aulas dessa parte final, o conceito de potencial, né? Como é que a gente usa potencial elétrico. E vamos fechar a eletrostática falando de capacitância nas aulas posteriores aí. Quando a gente fala de potencial elétrico, a gente pode fazer um paralelo muito interessante com campo elétrico. Por que eu falei que é interessante pensar um paralelo entre campo elétrico e agora a grandeza potencial? Então vamos lá. Quando a gente falava em campo elétrico, né, a gente tinha uma carga e dizia que em torno dessa carga existia uma região alterada, de certa forma, eletricamente. Lembre-se que essa delimitação do campo elétrico ela já é conceitualmente errada, porque o campo elétrico, como a gente viu, ele tem atuação infinita, né? Ele cai com um quadrado à distância, mas ele nunca é zero, zero. Ele tende a zero em grandes distâncias. Mas a gente delimita só para ficar fácil essa ideia, né? Mentalizar essa ideia. Então a gente tinha lá uma carga elétrica e num determinado ponto eu podia medir o campo elétrico criado por essa carga, a uma distância R dessa carga. Se a carga fosse positiva, esse campo era divergente, se fosse negativo, convergente. E o campo era definido, né? Se eu tivesse uma carga de prova aqui Q0, depois a gente viu que a gente não precisava dela para definir campo, mas a definição inicial era essa. O campo era a força que atuava nessa carga de prova dividida por essa carga de prova. Pois é, o potencial é a versão escalar do campo elétrico. Como assim? O campo elétrico é grandeza vetorial. Ele carrega módulo, direção e sentido. Potencial não, só tem módulo. Mas, da mesma forma que em volta de uma carga existe uma região alterada eletricamente chamada de campo elétrico, em volta de uma carga também existem pontos onde você pode medir o potencial elétrico, tá? Então, se você tiver aqui uma carga de prova Q0, você pode medir o potencial elétrico. Inicialmente eu vou usar a carga de prova, depois eu também vou tirar ela, assim como a gente fez lá em campo elétrico, tá? Então tem uma carga elétrica e existe uma energia potencial elétrica aqui desse sistema, né? Medida em joules. E aí, esse potencial V, veja que eu não estou mais botando setinha, como eu botei lá em campo elétrico, porque não tem mais sentido, não é mais vetor. Ele é definido como a razão U sobre Q0. Então, veja, o potencial elétrico V em um ponto, ele é definido como a razão entre a energia potencial, lembra que a energia potencial é U, lá de Física 1, né? A energia potencial elétrica desse par aqui, dividido pela carga de prova Q0. Se eu fizer uma análise dimensional aqui, eu vou ter joules por coulomb. Essa razão joules por coulomb nós chamamos de volt, tá? O símbolo é V maiúsculo, em homenagem a Alessandro Volta, o cara lá que inventou a pilha. Então, muita gente fala voltagem, né? Fisicamente isso é errado falar. A gente vai entender melhor essa questão que chama-se de voltagem, que na verdade é queda de tensão ou diferença de potencial. Então, vamos retomar aí que eu falei. Por definição, tá? O potencial V em um ponto é a razão entre a energia potencial dividida pela carga de prova. Quando eu falo em energia potencial, também não custa fazer um paralelo lá com Física 1. Lá em Física 1, vocês devem ter estudado dois tipos de energia potencial. Energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, né? E vocês devem lembrar que a energia potencial, ela tende naturalmente a se transformar em energia cinética. Em sistemas conservativos, né? Sistemas onde a força é conservativa, então chamados sistemas conservativos, a gente dizia o quê? Que a soma da energia potencial mais a energia cinética desse sistema, ela era constante. Essa soma a gente definiu como a energia mecânica, né?
Então, a energia de um sistema conservativo, a energia mecânica, era constante. A força elétrica conservativa é também. Então, você pode aplicar o teorema da conservação de energia na força elétrica também. E aí, se a gente dizer que E era constante, que era igual a U mais K, vocês devem lembrar também que a gente podia escrever de outra forma. U inicial mais K inicial, energia potencial mais energia cinética, era igual a U final mais K final. Lembram disso? A energia potencial inicial mais energia cinética inicial era a energia potencial final mais energia cinética final. Se eu mexer com esse U aqui do lado direito e jogar ele para o lado esquerdo, e mexer com esse K0 e jogar ele para o lado direito, eu vou ter algo assim, ó, U0 menos U igual a K menos K0, concordam? Inicial menos final é o menos delta, então eu posso escrever isso aqui como menos delta U. E final menos inicial é o delta, que vocês conhecem, o operador lá de variação. Então, outra forma, que talvez vocês até tenham visto também em Física 1, de escrever o teorema da conservação de energia é colocar assim, né? A variação de energia cinética é menos a variação de energia potencial do sistema. Ou, melhor dizendo, um ganho de energia cinética em um sistema conservativo ocorre através da perda de energia potencial. Né? Vocês devem ter discutido isso bastante. Então, vejam, se a gente define potencial através da energia potencial, que energia potencial é essa? Então, você imagina mais uma vez uma carga Q a uma distância R dela. Uma carga Q0, que é a minha carga de prova, então eu tenho energia potencial. E eu tenho um potencial agora V, né, criado por essa carga Q aqui. Primeiro, vejam que a razão, né, V é uma razão entre dois escalares, que é energia potencial e carga. Então, obviamente, como eu falei lá no início, né, potencial campo escalar, V é uma grandeza escalar. Significa dizer que eu posso ter um potencial ali no ponto P, por exemplo, de 10 volts, se essa carga aqui for positiva, ou eu posso ter um potencial de menos 10 volts, se a carga aqui fosse negativa, tá? Eu posso ter um ou outro, coisa que em campo elétrico eu não podia, né? Eu falava lá de módulo do campo elétrico, já que era uma grandeza vetorial. Então, voltando aqui à ideia. Esse potencial é a razão da energia pela carga. E essa energia potencial, lá em mecânica, sempre que eu falava em energia potencial, por exemplo, gravitacional, eu tinha que definir uma energia potencial zero, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui no solo uma partícula de massa m a uma altura h do solo, a gente dizia que a energia potencial dela era mgh, definido como energia potencial gravitacional zero, o nível do solo. Aqui, vocês talvez não tivessem percebido isso, essa energia potencial também era a energia potencial de um sistema. Que sistema era esse? Era o sistema corpo M, partícula M e a Terra. Porque essa atração gravitacional era entre essa partícula de massa M e a da Terra. Mas quando a partícula cai, ela varia a energia potencial dela. E a Terra varia? Não. Praticamente, quer dizer, varia, mas essa variação tende a zero. Né? A Terra não sai do lugar quando você lança um corpo para cair na superfície da Terra. Então, como a variação de energia potencial gravitacional da Terra tende a zero, a gente dizia que ela era constante, né, a grosso modo, então a gente costumava dizer que era a energia potencial gravitacional só da partícula, já que a da Terra não varia. Mesma coisa é aqui, nesse par de cargas, tá? A gente fala da energia potencial nesse ponto em cima de Q0, mas na verdade é do sistema, Q0 aqui. E onde está o zero dessa energia potencial? A gente define como zero, né, o infinito. Então, se você estiver lá longe, tão longe, que a gente possa dizer que essa distância está no infinito, né, nesse ponto aqui, se você colocar uma carga Q0, a energia potencial dela vai ser zero.
Ela está tão longe de Q que não existe interação. Mas se você coloca ela a uma distância R finita, ela vai ter uma energia potencial U. Então, para trazer essa partícula do infinito até a distância R, você vai ter que realizar trabalho, né? E aí, esse trabalho, numericamente, ele é igual a essa energia potencial que você adquiriu. Na verdade, eles têm sinais trocados, né? Então, o U, que é a energia, aquele potencial que a partícula ganha ao chegar nesse ponto aqui, ele é ganho através do gasto de um trabalho negativo, tá? Então, você gasta energia, e essa energia que você gastou para trazer essa partícula do infinito até aqui, ele é o trabalho, por definição, em módulo, ou a energia potencial que ela adquire quando chega ali. Isso é abstrato, né? Mas também era lá em conservação de energia, tá? Então, por enquanto, essa energia potencial ela é igual ao trabalho que você gastou, esquece os sinais por enquanto, para trazer a partícula que você gastaria ou gastou, para trazer essa partícula do infinito até esse ponto aqui, P. Da mesma forma que V é igual a U sobre Q0, se você precisar medir a variação desse potencial elétrico, desse V, eu posso colocar um delta aqui sem nenhum prejuízo, e eu coloco um delta lá em U. Ou seja, a variação do potencial elétrico é a variação da energia potencial dividida pela carga. Vocês já devem estar percebendo que se isso for contínuo, eu posso trocar isso por um diferencial, né? Então, eu posso dizer que dV é igual a du dq, ou Q, Q0. Então, se eu passar multiplicando, du é igual a Q0 dV. Deixa eu puxar para cá. E aí, se eu integro dos dois lados aí, né, para uma questão de contínua, U é igual a integral de Q0 dV. Então, se eu tiver um V que seja uma função, né, e eu precisar integrar, eu já posso usar isso. Se não for função, se for constante, eu posso continuar usando o que estava ali escrito, tá? Delta U é igual a Q0 vezes delta V, ok? Então, recapitulando aí. Potencial é um campo escalar, ele é definido em torno de uma carga que gera ele, né? Você tem diversos potenciais em cada ponto distinto, e ele é dado pela razão U sobre Q, energia potencial pela carga. Fazendo aqui uma análise dimensional, a unidade de V é joule por coulomb, que a gente chama de volts. Com potencial uma grandeza escalar, eu posso ter potencial positivo e posso ter potenciais negativos, depende da carga que gera aquele potencial, tá? E aí, o teorema da conservação de energia pode ser aplicado, porque a força elétrica é uma força conservativa, e eu posso usar todas aquelas equações que vocês viram em Física 1 de conservação. Vamos fazer isso agora para um exemplo que eu acho bem interessante. Esse exemplo é o seguinte, deixa eu pegar a régua para me ajudar, tá? Para eu fazer uma coisa bem vertical aqui. Então, imaginemos aqui duas placas paralelas, tá? Carregadas eletricamente. A gente vai ver que eu posso fazer isso conectando isso aqui, essa placa da esquerda, a um terminal negativo de uma bateria e o da direita a um terminal positivo. Então, vamos imaginar que essa placa aqui esteja carregada positivamente, tá? E essa placa aqui da direita carregada negativamente. Isso é o que a gente vai chamar de capacitor de placas paralelas. Por enquanto, não se preocupe com essa definição, porque vocês não sabem o que é capacitor, tá? Mas basicamente é isso daqui. Dentro desse capacitor, né, sem chegar muito perto das bordas, você tem um campo aqui que ele é basicamente constante. Então, você tem um campo elétrico aqui, cujas linhas de campo são paralelas, né, e equidistantes. É o chamado campo elétrico uniforme.
Então, o capacitor de placas paralelas, ele é um ótimo, né, artefato aí, aparato físico para gerar um campo elétrico uniforme aqui. Então, você tem um campo uniforme, E. E vamos imaginar que eu tenho uma carga positiva dentro desse capacitor, uma carga mais Q, e eu quero descobrir o trabalho realizado pela força elétrica ou pelo campo elétrico para fazer essa carga Q sair daqui e fazer uma trajetória qualquer chegando aqui. Então, vou dizer que ela sai de um ponto A e chega em um ponto B, separados, né, nessa reta aqui, por uma distância aqui, L ou D, tá? Chama o que quiser aí. Definição de trabalho, vamos lá. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre esses caras. A gente já viu, vocês devem ter visto lá em Física 1, que quando você tem uma trajetória assim complexa, você pode fragmentar ela em uma escadinha, né? E aí a parte que é paralela a F, o deslocamento que é paralelo a F, ele tem ângulo 0, o ângulo é 1, o cosseno de 0 é 1, e a parte que é perpendicular, o cosseno é 90, então dá 0. Então só conta essa parte paralela. Vocês devem ter visto isso lá em Física 1. Então, a grosso modo, o trabalho vai ser F dl, né? Transformando o D aí num dl. Quando você fala em força elétrica, você pode trocar essa força aqui por força elétrica. E aí, lembrando lá de campo elétrico, né? Colocar aqui o campo é força por carga. Então, força é campo vezes carga. Q vezes E ou E vezes Q. Então, eu posso trocar isso aqui por Q vezes E, vou chamar só de D, tá? De forma discreta, não preciso me preocupar com essa integral aqui, não. Então, fica só Q vezes E vezes D. Isso aqui é a definição de trabalho realizado pelo campo elétrico, né? A carga elétrica vezes o campo vezes o deslocamento dessa carga. Vamos aplicar agora o teorema da conservação de energia para ver o que vai dar aqui. Primeiro, teorema do trabalho resultante, Física 1. Lá estou eu resgatando Física 1 de novo. Trabalho resultante é igual a variação de energia cinética. Não é isso? Só que eu mostrei no começo dessa aula que no sistema conservativo, a variação de energia cinética é menos a variação da energia potencial, né? Então, essa igualdade aqui é totalmente verdadeira. Se variação da energia cinética é menos a variação da energia potencial, e isso é igual ao trabalho resultante, eu posso trocar esse ΔQ aqui, ó, por QED, não é isso? Então vai ficar Q vezes E vezes D. E o menos ΔU, a gente já viu que é U inicial menos U final. E eu chego nessa equação aqui, ó, QED é igual ao final menos o inicial. Mas eu também mostrei no começo dessa aula que, vou resgatar aqui, ó, V é igual a U sobre Q. Não quero extremo, não. Ou, passando multiplicando, U é igual a QV, né? Carga vezes potencial. Então, em cada Uzinho desse, eu vou colocar QV. Então, aqui vai ficar QV0 menos Q vezes V. Vejam que eu tenho Q em toda a equação, eu posso cancelar esse Q. Então, chego na seguinte equação aqui, ó. V0 menos V é igual a E vezes D. Essa razão V inicial menos V final é o que a gente chama de diferença de potencial, gente, tá? Chamada DDP, porque é a diferença entre o potencial de um ponto menos o outro. Lá no meu exemplo eu não chamei de A e B, né? O cara sai do ponto A e ia para o ponto B. Então, tudo onde tiver zero, que é inicial, e não tiver nada que é final, eu posso trocar por A e B. Então, eu só coloquei zero e não zero para ficar mais familiar para vocês, que era o jeito que vocês tratavam lá em Física 1.
Então aqui eu vou chamar de UA, UB, aqui também eu vou chamar de VA, VB, e aqui fica VA, VB, tá? Então a gente pode chamar esse VA menos VB de diferença de potencial, tá? Lá na física do ensino médio, a gente chama isso de U. Só que esse U vai confundir com esse U de energia potencial da gente aqui na física de nível superior. Então é melhor chamar de V de AB. Eu prefiro chamar de V de AB. V de AB, por definição, é VA menos VB. E nós vamos chamar isso aqui de diferença de potencial elétrico, né, entre A e B. A gente pode chamar isso também de DDP, diferença de potencial. Como isso é uma subtração entre dois caras em volt, a unidade da DDP também é volt. Essa DDP, gente, só a título de informação inicial, é o que você mede quando você tem uma pilha de 1,5 volt. Então, na verdade, você coloca lá um voltímetro, a gente vai falar de voltímetro depois, né, um instrumento de medição de diferença de potencial. Então você tem lá uma pilha de, aquelas pilhazinhas AA ou AAA, né, de 1,5 volt. Então esse 1,5 volt que você está medindo, na verdade, é a diferença de potencial entre o terminal positivo e o negativo da pilha. Olha que interessante. Essa DDP, esse V de AB aqui, entre o terminal positivo e o negativo, ele vale 1,5 volt. Para quem já estudou pilha e eletrólise lá em química, na verdade existe um potencial elétrico aqui no terminal positivo e outro no terminal negativo. A diferença entre eles dá 1,5. Então você podia ter um terminal que tivesse 10 volts de potencial elétrico e outro terminal que tivesse, sei lá, 11,5 volt. Quando você medisse a diferença entre ele, ia dar 1,5 volt. Então você não quer dizer que um é negativo e outro é positivo. Esse menos aqui é para dizer que o potencial desse terminal negativo é menor do que o desse terminal positivo. O que importa para realizar trabalho ou para fazer, por exemplo, os elétrons se movimentarem no fio, é essa diferença de potencial. A gente vai discutir isso aqui mais lá na frente, tá? Então, vejam, voltando para cá. A DDP entre dois pontos é o campo entre esses dois pontos vezes a distância entre eles. Então, V de AB é igual a E vezes D. Então, se você tem dois pontos, um tem um potencial VA, o outro tem um potencial VB, você pega a distância em linha reta entre esses dois pontos, que é o D, e pega o campo elétrico nessa região. Se você multiplica o módulo desse campo por essa distância, você tem essa diferença de potencial em volts. Vejam que, lá voltando àquela questão da independência da trajetória, né, não depende da trajetória que você faz essa carga seguir dentro desse campo constante. Essa carga aqui podia ter feito esse caminho aqui, AB de verde, ou podia ter feito esse caminho aqui, ó, AB, para chegar, sair de A em B, de azul. Independente disso, o que conecta paralelo às linhas de campo o ponto A e B é a distância L ou D. E se essa distância não varia, esse trabalho é o mesmo, independente da trajetória. Isso é interessante porque isso também foi falado lá em Física 1, né? Quando você calculava o trabalho realizado pela força-peso, provavelmente vocês escreveram em algum lugar que esse trabalho independia da trajetória. Então, olha que legal. Se você tiver um campo aqui uniforme, e você tem uma carga aqui que vai sair de um ponto A para chegar em um ponto B, se ela seguir a trajetória 1, se ela seguir a trajetória 2, ou se ela seguir a trajetória 3, o trabalho realizado pela força elétrica pela trajetória 1 vai ser igual ao trabalho realizado pela trajetória 2, que vai ser igual ao trabalho realizado pela trajetória 3. Ou seja, o trabalho da força elétrica não depende da trajetória, depende sim da distância em linha reta ou da distância paralela às linhas de campo elétrico, né, que conecta os pontos A e B. Isso era parecido com o que vocês viram lá em Física 1 sobre o trabalho da força-peso.
né? Quando você tinha aqui um corpo de massa M, que vai chegar no solo por diferentes trajetórias, vocês devem ter visto que o trabalho do peso era igual em qualquer uma dessas trajetórias aí, 1, 2 ou 3. O trabalho do peso em 1 era igual ao trabalho do peso em 2, que era igual ao trabalho do peso em 3, né? Por quê? Porque só dependia do desnível vertical. Quando a gente falava de desnível vertical H, na verdade é porque esse desnível é paralelo ao vetor gravidade, né? Então, se ele for paralelo, só depende de H. E aí você dizia que esse trabalho era igual a mais ou menos mgh. H era esse desnível vertical. Mesma coisa aqui no campo elétrico. Se você tem um campo aqui horizontal, né, e a partícula vai fazer um movimento qualquer que seja, o trabalho realizado pelo campo elétrico, pela força elétrica, ele só depende dessa distância paralela a essas linhas de campo. Então, se você tem uma linha de campo aqui na diagonal, e o cara vai sair daqui de A e vai chegar em B, independente da trajetória que ele seguir, só depende dessa distância aqui, ó, entre A e B, paralela, não saiu paralela, né, eu errei a mão aqui, mas paralela a esse campo elétrico, essa distância D aqui. Então, esse trabalho de AB vai dar QED, tá? Independente dessa trajetória. Então, coisas importantes que a gente falou nessa aula de agora. A gente tem muito mais coisa para falar, mas eu não vou me estender muito para não ficar muito longo. Primeiro, que o potencial é definido como a razão entre a energia potencial e a carga de prova. Isso é uma grandeza escalar, medida em volts, né? Se eu variar aqui, eu posso dizer que a variação do potencial, ΔV, é igual à variação da energia potencial por essa mesma carga de prova. Em termos diferenciais, né? U é igual a integral de Q0 dV, tá? A gente também mostrou que o trabalho realizado pelo campo elétrico é dado por Q é D, e esse D é a distância paralela às linhas de campo, então independe da trajetória. Também mostramos que a diferença de potencial entre dois pontos A e B é o campo elétrico entre esses dois pontos vezes a distância entre eles. E aí, eu queria fechar a aula falando mais disso daqui. Vejam que coisa interessante, né? O potencial, a diferença de potencial, o campo vezes a distância. Se você isolar o campo aqui nessa equação, você vai ter que campo é igual a essa diferença de potencial VAB pela distância D. Análise dimensional. Potencial, ou diferença de potencial, é volt. Distância é metro. Eu estou dizendo agora que o campo pode ser medido em volt por metro? Sim, tá? Eu falei isso, acho que na primeira aula de campo elétrico, disse que ia falar lá na frente. Então, estou cumprindo minha promessa. O campo elétrico, gente, a unidade de campo elétrico no SI, ela pode ser o Newton por Coulomb, como a gente já viu, ou pode ser o volt por metro. Essa razão newtons por Coulomb, ela é igual a razão volts por metro. Não estou dizendo que Newton é igual a volt, nem que Coulomb é igual a metro. Estou dizendo que a razão Newton por Coulomb é igual a razão volt por metro. E isso é a pura verdade se você fizer uma análise dimensional. Por quê? A definição de volts que eu mostrei agora há pouco, né, joules por Coulomb, né? Então, se eu mexer aqui nessa razão aqui, ó, Newton por Coulomb é igual, no lugar de volt, eu vou botar joule por Coulomb por metro. Se você olhar aqui, ó, mexendo aqui nessa equação, só para provar que essa igualdade é verdadeira, Newton por Coulomb é joule por metro Coulomb. Né? Eu só fiz passar esse Coulomb aqui lá para baixo. Gente, joule por metro é Newton. Como é? Eu não sei dessa afirmativa, não. Sabe, eu vou puxar lá de trabalho.
trabalha F vezes D, lembra disso aí? FD cosseno θ. Cosseno tem unidade, então Joule é igual a Newton metro. Olha, Newton é Joule por metro. Então, essa razão, Joule por metro, é Newton, e aí eu provo que Newton por Coulomb é igual a Newton por Coulomb. Confirmei que essa igualdade aqui é verdadeira. Então, vejam que coincidência interessante. Deixa eu apagar isso, que isso foi só para mostrar para vocês, tá? Mas não é o objeto agora. Então, vejam que interessante essa coincidência em eletrostática, né? Que não tinha acontecido, eu acho, para vocês em hora nenhuma ainda do curso aí de física, tá? A coincidência é a seguinte: a razão newtons por Coulomb, ela é igual a razão volt por metro. Então, quando a gente fala em campo elétrico, a partir de agora eu posso dizer que o campo é 10 newton por Coulomb, ou posso dizer que o campo é 10 volts por metro. Então, foi isso que eu queria mostrar inicialmente nessa aula 1, quer dizer, nessa parte 1 da aula 7. Sugestão, voltem aí e vão anotando no caderno de vocês essas equações. Vou mostrar mais equações na próxima aula e aplicações, onde é que eu posso usar essas equações. Valeu, até a próxima aula.